Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. A doação é um gesto solidário que pode ajudar a salvar vidas. Mas por que ele é tão importante? Estamos no Junho Vermelho e este é o assunto do nosso quadro de saúde de hoje. Com a gente, a supervisora de enfermagem da hemoterapia da Santa Casa, Sheila Roberta de Souza. Seja bem-vinda, Sheila. Muito obrigada, é um prazer estar aqui de novo. E a gente tem que sempre reforçar, é um prazer te receber. A gente gostaria de falar para as pessoas que os bancos de sangue estão sempre com estoque tranquilo, mas a gente sabe que a realidade não é essa. Sim. Por isso, a gente vai incentivar nesse Junho Vermelho a doação de sangue. Se você tem alguma dúvida, olha, posso ou não ser doador? Manda para a gente a pergunta, 99588-2374, 99588-2374. A gente quer que todo mundo, dentro da possibilidade, seja doador, de preferência regular, para que os bancos de sangue nunca sofram com a falta. O sangue, para quem não sabe, é um tecido vivo e renovável, mas que não pode ser fabricado. Para a gente começar, por que é tão importante conscientizar a população sobre a doação de sangue? E muita gente tem medo, por exemplo, da agulha. Já começa o trauma com a agulha. Tem essa dificuldade. São muitos mitos em volta do sangue, né? O sangue sempre foi visto assim, ou de dor, daquela parte de dor, sofrimento, morte, como aquela parte da força, né? Então há uma discussão muito grande aí. O que eu posso te dizer, assim, os mitos, a maioria deles são mitos só. A doação em si, a dor, são 5 minutos. Tá? Chegar até lá que é o problema, né? Chegar 5 até minutos sentar. só pra gente doar sangue? 5 minutos lá, na hora da coleta, é 5 minutos. Aí as pessoas que têm medo de agulha, por exemplo, vão sofrendo mais no trajeto do que na doação. Olha pro lado, pensando outra coisa, é 5 minutinhos, tá? Então não é muito difícil. Tá? O que demora até chegar lá, vai passar por uma triagem, onde vai ser feito todas as perguntas a respeito do estado de saúde dele. Mas a doação mesmo é muito rápida, né? E, de fato, os bancos de sangue, por que a gente fica imaginando, olha, conheço pessoas que são doadoras regulares, assim, cumpre aquele período entre uma doação e outra e participam, são cadastrados e tudo mais. Por que a gente está sempre pedindo, solicitando, as pessoas mandam aqui para a rádio, para mim, que sempre tem pedido de doação de sangue? É cultura, eu acho que é cultural. O brasileiro não tem a cultura da doação de sangue. Outros lugares, mundo afora, são diferentes? São diferentes. Então, a gente não tem. Tá? Nos Estados Unidos, eles pagam, né? Ainda a doação é paga. A nossa doação é voluntária já desde 1980. Então, isso pode ser. Alguns incentivos, a gente não pode dar. Isso é uma portaria que nos rege, que diz que a gente não pode, tem que ser doação voluntária e altruísta. Tá? Então, isso pode ser que diminua também. Da cultura, para tu ter ideia, 3% só da população brasileira é 3%? E doador de sangue, tem que doar mais de uma vez, né? Tu dá uma vez, tu não é um doador de sangue. Sim. Né? Então, se tu doasse uma vez e não doa mais. Sim, porque a necessidade é diária. É diária. E é bom até vocês nos passarem isso. A gente está falando, por exemplo, só da Santa Casa, necessidade diária. Dá para a gente ter uma ideia de quantos litros são doados e quantos são necessários durante um dia. Bastante. Porque o sangue, assim, de uma doação, tu consegue ajudar e transfundir até 3 pacientes. Tá? Então, são no mínimo 3 tipos de hemocomponentes que são produzidos, tá? A parte vermelha, plaqueta e plasma. Então, o problema dos estoques dos serviços é a falta de plaquetas. Porque as plaquetas duram só 5 dias e o volume delas numa doação é bem menor. Então, a gente retira uns 50 ml de plaqueta por doação, em média, e para um paciente adulto, do teu tamanho, teria que ser umas 7 unidades, mais ou menos, tá? 5 a 7. Isso seria 5 a 7 doadores. Para uma vez, né? Uma vez só tu fazer aquela transfusão. Então, os pacientes fazem mais de uma vez durante o dia. Sim, imagino. Agora, junho foi escolhido, Junho Vermelho, porque está próximo ao inverno, porque assim, a redução das doações acontece em parte, pelo menos a gente achou essa explicação, pode confirmar ou não se é verdade, porque no inverno aumentam os casos de virose e outras infecções, doenças que impedem a retirada de sangue, né? Agora, existem outros motivos que a gente pode imaginar? O dia, tanto é que a gente começou a comemorar faz pouco esse dia. Esse dia é internacional, a gente comemora o dia do doador, dia 25 de novembro. No hemisfério norte é outro período agora, né? Para nós só ajuda, é mais um dia. Mas, então, esse dia, né, hoje é internacional, então
E não tá frio, vamos combinar, né? Não tá frio. Pois é, inclusive a população não está indo se vacinar para a gripe, né? Tá indo se Porque vacinar. o frio não chegou. Não Mas, enfim, existem outros fatores e, de fato, o inverno atrapalha? Atrapalha por causa da gripe. Virose, gripe Sim. aumenta muito o problema respiratório. Aqui no Rio Grande do Sul a gente sofre muito com isso, então diminui. E o frio mesmo em si, né? Sim. Frio, chuva, o tempo, para Existem pessoas se outros deslocar. fatores que podem atrapalhar, por exemplo, e tornar esse período um período de difícil achar doadores? Eu acredito que seja por causa do frio mesmo, que Só aumenta o por número frio. de virose. Agora, tudo, também daí tem uma que ter coisa, campanha. quando chega o final do ano, diz que vocês Também necessitam diminui. mais ainda, né? Também diminui. Porque daí as pessoas viajam, mas infelizmente a gente tem um trânsito muito violento em feriados, por exemplo. Que no nosso caso, Santa Casa aumenta o número de transplantes, Sim. né, em feriados prolongados, tudo, e é bem onde diminui o número de doadores. Bom, vamos começar a mudar essa cultura. A gente quer que o brasileiro se torne um doador certeza. regular. Quais os requisitos para quem quer fazer o procedimento e quais os principais impedimentos para a realização? Aí entra os mitos e Sim, verdades. Tatuagem, coisa do tipo. Isso. Tatuagens, 1 ano. Um ano. Fez tatuagem, se vai fazer uma tatuagem nova, vai lá e doa sangue antes. Tá. Tá? Tatuagem, Ok. 1 ano. Mas, basicamente, tem que estar bem de saúde, tá? Se faz algum tratamento médico, depende da doença, depende da medicação, pode doar. O bom é sempre ligar, dar uma ligadinha antes, que no mínimo uns 30%, 35% dos doadores são recusados. Porque não sabe, às vezes, são um detalhe, que é muita coisa mesmo. Sim. Né? E tem que ser. Né? A Claro, segurança tem tem que que ser pensar quem vai estar lá recebendo. Imagino. Tá. Mas então, o bom então é ligar, né? Para se Procurar informar. olhar no site da Santa Casa, a gente procura estar Sim. sempre atualizando. Claro que a gente coloca uma parte muito pequena, então é enorme uma lista. Sim. Né, Bom, você que está nos pode- assistindo, está em outra cidade, tem muita gente aí em São Jerônimo, aqui a gente está em Canoas, Grande Porto Alegre. Se não for na Santa Casa, procure o hospital. O importante Sim, é que a gente mas, mobilize as pessoas, com né, certeza, para a com doação. certeza. Homens devem esperar 60 dias para realizar a doação novamente e as mulheres devem aguardar 90. 90. Por quê? Tá, tem o ciclo menstrual. Ah, entendi. Então, a mulher sangra mesmo, então perde, então baixa hematócrito. Tudo. Então, para proteger, para manter, então a mulher acaba aqui Sim. um espaço maior. Bom, aqui eu estou pegando uma participação, né, da nossa equipe perguntando sobre as hepatites. Né? E a gente tem 3 tipos, né? Hepatite Tem A, bem mais. Assim, né? Hepatite B e hepatite C. Ah. Dá pra gente... Sim, hepatite B e C é impeditivo definitivamente. Mesmo, por exemplo, que o cidadão tenha tratado hepatite C há muito tempo Não, atrás. mas não. A única hepatite que dá para doar sangue é a hepatite A. Sim. Sabendo que a hepatite A, a maioria das pessoas às vezes não sabe. Chega lá, eu tive hepatite. Mas então, na legislação, ele diz assim, até os 11 anos de idade, se tu teve hepatite A, Sim. pode ser doador. Senão, não. Outras doenças bem comuns, e aqui eu estou lembrando, por exemplo, da diabetes. Né? Pessoas com diabetes, ou pessoas hipertensas, enfim, elas têm também impeditivos? Depende da medicação, da hipertensão. Tá. Tem algumas que não podem, tá? Daí tem que ligar, depende da quantidade. Às vezes tem pessoas que tomam muitas, Sim. muitas medicações junto. Diabetes, temos 2 tipos, tipo 1, tipo 2, não pode ser insulino dependente. Tá. Tá, mas tomando antiglicemiantes pode. Tá, e fico imaginando aquelas pessoas que fizeram agora o hemograma e viram que Não, o açúcar não tem está lá em problema. cima. E não pode ter lesão, não pode já ter lesão. ter, assim, outras Bom, consequências. após a doação, tem alguma recomendação, cuidado no restante dos dias? E fico imaginando, nesse tempo, né, a pessoa quer se tornar doadora regular, tem que esperar aquele tempo de 60 para homem 90. E nesse período, né, que tipo de cuidados ela tem que ter para se manter doadora regular? Sim, cuidar da saúde, comportamento, né? Existem muitos comportamentos que a gente fala de risco, né? Então, evitar esses comportamentos. Sexo E sem preservativo. Sexo sem preservativo, muita troca de parceiros. Então, isso, né? Usuários de drogas. Então, esses são, né, os Bom, cuidados, assim. Aqui tem mais um mito ou não, né? E a gente hoje, a discussão muito grande, né, cultural, a respeito da casais homoafetivos, enfim. Por que homossexuais têm restrições diferentes, né, na hora de doar sangue? Mito ou verdade? Podem, não podem? Como é que a gente pode avaliar O isso? que diz, eu vou te falar de portaria, Tá. que é a nossa portaria da Vigilância Sanitária, tá? É lei. A Anvisa é lei, tá? Tá. Então, ela não fala em momento homossexual. Perfeito. Tá? Não usa essa palavra, não existe. Tá? O que ela diz assim, que homens que fizeram sexo com outros homens, durante 12 meses não pode doar sangue. Até porque a gente sabe que existem pessoas bissexuais. Sim, com Né? certeza. Elas hoje, podem né? fazer sexo com uma mulher e, num determinado Sim. momento, fazer sexo com um homem. Isso.
Né? E Então, ali, quem nesse ficou- caso, que se homens... teve homens que fizeram sexo com homens Sim. durante 12 meses, não pode doar. Pois é, Tá, passar 12 meses, tá? Sim. Tá, fico imaginando, porque ali há uma prática né, sexual, mas que também pode ser repetida entre homem e mulher. Com certeza. Né? E até mesmo sem o uso do preservativo. Aí, no que caso, fica marcado nessa portaria homens. homens, não Curioso. fala de mulheres, não fala Pois é. de homens. E aqui a gente está falando. Você É que o que horário isso permite tem, se sexo você anal, for por exemplo. olhar, isso é tudo a portaria, tudo é medicina baseada em evidências, né? Então, os estudos, tudo que foram feitos, então, nesse grupo, tá? E ainda estudo recente, teve Sim. um no ano passado de São Paulo, que foi um grupo de homens que faziam sexo com homens, então o índice ainda é grande. Então, ainda vai ser, acho que vai demorar Sim. a cair essa... Por mais que a gente tenha exames, né? Vão dizer, mas você não faz Sim, exame. Sim. porque esse sexo entre homens pode ser realizado com preservativo. Sim. Né? Da mesma forma que um homem e uma mulher. Sim, com certeza. Às vezes Pois é. um casal, né, um homem e uma mulher, pode ter mais risco, pode ter mais trocas de parceiros. A portaria hoje é essa. Né, a gente não... Pois a gente é. faz, Bom, segue a ali. lei. Bom, dicas e orientações gerais para quem quer ser doador de sangue. Né? O pessoal que está em casa assistindo. A relação com a idade também. Hoje, Né? a partir Precisa ser maior de idade. A partir dos 16 já pode. Aí com autorização. Com autorização, acompanhado pelos pais, o responsável, né, pode doar sangue. E pessoas até que idade Tá, podem daí doar? até 69, tá? Tá. Pode doar, mas de 60 a 69 tu já tem que ter doado até os 60. Tu não pode transformar na Até primeira doação. isso, primeira vez depois doando. depois de 60. Isso, Tá. me atrapalhei um pouco. Mas isso. Bom, olha, a melhor sugestão, acredito, é entrar em contato com os Se bancos tem de uma sangue. dúvida, ou vai lá, tem tempo, Sim. vai lá. Né? A Santa Casa, ela fica bem central ali. Né? O estacionamento, a gente libera até 3 horas de estacionamento, 2 for horas. doador. Quem for doador, então pode ir lá botar o carro na garagem. Ou até mesmo se não conseguir, se tiver alguma restrição, Não, sim. claro, vai ter que ser avaliado antes. Isso, mas vai lá e Sim. conversa. Telefone pro banco de sangue? 3214-8025. Esse da Santa Casa. Esse lá vai direto. 3214. 8025. Bom, Sheila, a gente está aqui querendo transformar essa cultura, bom. que o brasileiro possa ser, sim, um doador voluntário e de forma regular, Regular, para que os isso aí. bancos de sangue estejam sempre abastecidos. É. E você de casa, a gente nunca sabe a hora em que a gente passa a ser doador e passa a ser alguém que precisa. Então, você pode um dia, ou algum familiar seu precisar, por isso a gente insiste que, Isso aí. né, na hora do desespero, vamos evitar isso e já deixar o estoque pronto. Isso aí. Seja sempre Não, bem-vinda. muito obrigada, Sheila é um Roberta de prazer. Souza, supervisora de enfermagem da hemoterapia da Santa Casa. Muito obrigada. Até o nosso próximo encontro. Até ano que vem.